Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos estudando a Bíblia, livro de Apocalipse. Mas antes de eu fazer a leitura, eu gostaria de parabenizar a minha amiga, pastora Rosana, do Rio de Janeiro. Ontem ela completou seu aniversário. Parabéns para você, minha amiga, que Deus te abençoe abundantemente. E que Deus abençoe a todos os irmãos que fazem parte do grupo fundado pela pastora Rosana. Também quero parabenizar a minha neta, a Isabela. Hoje é o aniversário da minha neta, minha primeira neta, a mais velha. Que Deus te abençoe, Isabela. Feliz aniversário, minha neta. Bom, eu vou orar pelas essas dois aniversariantes, estarei lendo a palavra de Deus. Grande e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro pelo aniversariante, irmã Rosana, pastora Rosana, e pela minha neta Isabela, pedindo tua graça, tua unção e teu poder. Eu oro por todos os aniversariantes do mês de outubro, Pai. Guarda-os abundantemente pela tua misericórdia. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados. Quero mandar um abraço fraterno a todos os irmãos que estão me seguindo através da rede social. Vocês que são inscritos no meu canal do YouTube, muito obrigado por se inscreverem, por estar seguindo o presbítero Gregório. A vocês que estão no Facebook, meus amigos do Facebook, que a graça e a paz estejam com todos vocês. E a todos os irmãos que estão em grupos de oração. Agora eu estou em 30 grupos. Eu peço para os irmãos não me adicionar mais em grupo. As pessoas vão me adicionando. Então eu te peço, por favor, não adicione mais presbítero Gregório em grupos. Vocês gostam da mensagem do presbítero Gregório? Entre em contato, eu estarei enviando a vocês o meu WhatsApp, é 67 993 06 0524. Grande abraço a todos. A palavra de Deus, livro de Apocalipse que estamos estudando, estamos no capítulo 6, a abertura dos selos. Ontem eu comentei os 4 selos, ou seja, acerca dos 4 cavaleiros que virão sobre a terra. Esses cavaleiros, eles virão simultaneamente. Quando há a abertura do primeiro selo, manifesta-se o líder desses cavaleiros, um líder vestido de branco, que foi-lhe dado uma coroa e tinha um arco em sua mão e saiu para vencer. E logo em seguida, ele é seguido por guerra, pela fome e pelas pestes, pelas calamidades. Expliquei acerca desses 4 cavaleiros. Hoje eu quero falar sobre o 5º selo, que está em Apocalipse 6, verso 9, até o versículo 11. Eu estarei comentando somente este 5º selo. Amanhã eu estarei comentando o 6º selo. Muito bem. Apóstolo João diz assim: quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda
por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que havia de ser morto, como também eles o foram. Muito bem, amados. São 3 versículos. Eu tentarei ser breve, procurarei ser objetivo no meu comentário. O versículo 9 diz: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, a abertura do 5º selo, haverá a revelação das almas que estão debaixo do altar. E essas almas, elas foram mortas por causa da palavra de Deus. O escritor, ele diz que ele vê debaixo do altar. A palavra altar na Bíblia e também no livro de Apocalipse refere-se tanto ao altar de incenso, que está no capítulo 8, verso 3 a 5 e verso 5, e também no capítulo 9, verso 13, também no capítulo 11, verso 1, e o capítulo 14, verso 18. Existe referência do altar do incenso. E também pode ser que seja o altar do holocausto, o sacrifício, referente ao altar de holocausto que está no Antigo Testamento. Tudo aqui sugere que seja o altar do sacrifício, pois a cena parece apontar para sacrifício feito pelos mártires que deram sua vida pela palavra do Senhor. Debaixo do altar, as almas daquele que tinha sido morto. Na antiga aliança, quando o sacerdote realizava o sacrifício pelo pecado, ele derramava o sangue do animal sobre a base do altar, que está em Levítico, capítulo 4, 7, e também versículo 18 e versículo 30. Aparentemente, a imagem aqui é sobre sacrifício feito no altar, ou seja, as almas dos mártires, daqueles que morreram pregando o evangelho. Aparentemente sejam eles que estão debaixo do altar, porque os seus sangue foram derramados, eles se tornaram vítima de violência. E essas almas clamavam a Deus pedindo justiça, pedindo que Deus fizesse justiça. Aqui as almas destes mártires farão seu pedido a Deus. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, amados, não há dúvida sobre o motivo desta morte. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que eles deram. Foi pelo mesmo motivo que João estava preso no exílio na ilha de Pátamo. Vimos uma passagem onde Jesus pediu que seus servos fossem fiéis até a morte. Esta é Apocalipse
2, verso 10. E também no Apocalipse 2, verso 10, faz referência a Antipas, um fiel testemunho, que foi morto por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele deu. E ele foi morto no lugar onde está o trono de Satanás. Então muitos já foram mortos por causa do testemunho. Muitos foram mortos por testificar a verdade do Evangelho. Na abertura do 5º selo, mostra que outros morreram e que as mortes de mártires ainda não havia acabado. Na abertura do 5º selo, vem à luz uma revelação que ainda muitos serão mortos por causa do Evangelho. E essas almas que foram mortas, eles clamam em grande voz dizendo: até quando o soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, onde está esse altar? Parece que essas almas ainda não estão nos céus, eles não entraram nos céus, porque eles não têm coroa nem vestimenta branca. Eles estão debaixo do altar. Eles não estão ainda, não entraram na justiça, não entraram ainda na eternidade como vencedores. Eles clamam em grande voz. Não é um sussurro tímido. Não é um sussurro duvidoso. Mas é um pedido feito em alta voz. Eles bradam. Eles elevam a sua voz de uma maneira grandiosa. Voz de uma numerosa quantidade de almas que foram mortas, pedindo vingança, pedindo a vingança divina. Eles dizem assim: até quando? Esta pergunta aparece dezenas de vezes na Bíblia, sempre pedindo uma decisão ativa. Às vezes Deus perguntava para o povo. Muitas vezes Deus perguntava para o povo dele, chamando-o à obediência, especialmente nos salmos e também através dos profetas. A pergunta foi feita pelos homens a Deus. Agora, na antiga aliança, na época dos profetas, na época do salmista, Deus interrogava os profetas, Deus interrogava os salmistas, mas agora são os homens, as almas que estão interrogando a Deus. Na antiga aliança, aparece alguns fiéis que também pediam a Deus para pôr fim ao seu sofrimento, que trouxesse justiça divina contra seus opressores, contra seus malfeitores. O Salmo 13, versículo 1 e 2, aparece pedido do servo, pedindo que Deus faça justiça. No Salmo 90, verso 13, no Salmo 94, verso 3, alguns trechos apresentam os mesmos pensamentos que encontramos aqui. Até quando o Senhor ficará olhando, dizia o salmista. Livra-me a alma
das violências deles, que me ataca como os leões. Livra a minha predileta. Salmo 35, verso 17. Até quando, Deus, o adversário nos afronta? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Salmo 70, verso 10. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, e não salvarás. Abacuque 1, verso 2. Tudo isso nós vemos interrogações. Os servos clamando a Deus. Agora nós vemos as próprias almas se dirigindo para Deus. Dizendo: até quando? Ó soberano Senhor, santo, verdadeiro. Assim como Davi, como Abacuque e outros mártires fizeram suas interrogações com toda a reverência. Não estamos discutindo agora quem realmente são essas almas, mas o que estamos tentando compreender, por que essas almas ainda estão clamando? Parece que mesmo após a morte, eles não perderam o sentido, não entraram no sono da morte. Eles estão apelando a Deus, o soberano, o Senhor, aquele que está no trono, digno de adoração. Eles suplicam a Deus em alta voz. Até quando vai continuar o sofrimento? Até quando pessoas terão que morrer? Quantos fiéis, nesse instante, estão sendo mortos nos países onde é proibido pregar o Evangelho? Nos países. Há pouco tempo, eu recebi um vídeo de pessoas sendo decapitadas por pregar o Evangelho. Pessoas sendo amarradas, colocadas dentro de pneus, vivo, e sendo ateado fogo para morrerem. Tudo por pregar o Evangelho de Cristo. E essas almas, elas estão debaixo do altar. E elas clamam. Elas interrogam a Deus: por que não julgas? Nem vinga o nosso sangue. Eles pedem a justiça. Eles pedem a vingança. Meu irmão, minha irmã, parece que esta atitude parece ser egoísta. Parece ser uma atitude de que alguém que perdeu o amor. Este não é uma atitude egoísta, meus irmãos, mas é uma que leva-nos a refletir. Essas almas ainda não foram justificadas, não receberam a justiça divina, não receberam ainda a santidade, ou seja, não receberam o seu corpo glorioso da parte de Deus. Então, por isso, eles exigem o castigo daqueles que o mataram. Eles eram fiéis a Deus. Mas, mesmo sendo morto pela palavra de Deus, parece que eles não receberam a vestidura dos vencedores. Parece não ter recebido o corpo glorioso, porque o escritor diz que viu as almas. E eles dizem: por que, Senhor? Por que o Senhor não vingará o sangue dos seus servos?
por que não toma vingança? Por que não se vinga contra aqueles que habitam na terra? Dos que habitam sobre a terra. A minha capacidade não me dá um esclarecimento completo sobre esse acontecimento. Eu quero, então, narrar esses fatos. A resposta à súplica dos mártires os mártires queriam castigo sobre aqueles perseguidores na terra. Eles queriam ver o castigo das pessoas responsáveis pelo sofrimento dos fiéis. E o versículo 11 diz: então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então aqui nós vemos que eles recebem agora a vestidura branca. São a veste de vencedores. Eles recebem a recompensa prometida aos vencedores, que está em Apocalipse 3, verso 5. E foi dito a eles que repousassem. Parece que agora eles poderão entrar na dormência da morte, mas ainda por um pouco tempo. Foi dito para eles: esperem. O Deus soberano está no controle, mas ainda não poderia satisfazer os seus pedidos. Como nós precisamos aprender, amado, a lição desta resposta. Muitas vezes, as orações oferecidas são por coisas materiais. Muitas vezes oramos pedindo a Deus uma cura, libertação de um nosso parente. Pedimos até mesmo bênçãos espirituais terrenas. Frequentemente, são pedidos egoístas. E mesmo assim queremos resposta. Queremos que Deus responda favoravelmente. Queremos que Deus responda imediatamente. Mas aqui essas pessoas morreram, se tornaram mártires. Já deram tudo, até a sua própria vida, derramaram o seu sangue. Eles não pedem nada material. Eles não pedem nada de prosperidade, porque tudo já passou para eles. Eles pedem a vingança. Eles morreram para honrar o nome de Deus. E ainda assim, sofriam, porque não tinha sido vestido, não tinha entrado na glória como vencedores. As suas almas estavam debaixo do altar de Deus. Então foi dado a eles, antecipadamente, uma veste branca. E disseram para ele: espere, tenha paciência. Disseram para ele, para essas almas, o Eterno ouviu o pedido, mas ainda não enviará o alívio, porque existe muitos ainda que irão passar por sofrimento. Existe muitos ainda que irão morrer. Espere por mais um pouco de tempo. Espere, porque muitos irão morrer. Até que também se complete os números de outros irmãos de vocês que vão ser mortos. O sofrimento não acabou.
Outro teria que morrer antes de Deus trazer a justiça. Então, amados, eu tenho uma limitação. Eu não sei, se você me perguntar quem é essas almas que estão debaixo do altar. Se você me disser, Estevão está ali, eu diria para você, não sei. Se você me perguntar, e os apóstolos de Cristo que morreram, aqueles que foram partidos no meio, eu diria para você também, não sei. Mas então eu quero fazer uma comparação com Apocalipse 20, verso 4 até o versículo 6. O Apocalipse 20 está escrito assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em sua mão direita. E vieram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram. Este é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. As almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. As almas daquele que está registrado aqui no Apocalipse 20. Então, agora, comparando este versículo com a abertura do 5º selo, eu posso dizer, irmãos, que as almas debaixo do altar não é de Estevão, não é nem de um apóstolo, e também não é de nenhum pregador da atualidade que morre na perseguição. Não é aqueles que foram mortos na Inquisição. Não é aqueles que foram mortos nas 10 grandes perseguições feitas pelo imperador Nero. Não é nenhum deles. Não é a alma daqueles que estão sendo mortos na China, queimado. Não é a alma daqueles que estão sendo degolada agora nos países que é proibido pregar o Evangelho. As almas daqueles que estão debaixo do altar são as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus logo após o arrebatamento da igreja. Aqueles que não aceitaram, aqueles que deram a sua vida logo após o arrebatamento, que não aceitaram a marca do anticristo, a marca da besta. Esses se tornaram mártires, por isso eles não receberam a veste dos vencedores, porque eles são os remanescentes que logo após o arrebatamento da igreja, são aqueles que conheciam o evangelho superficialmente, mas logo após o arrebatamento eles se converteram. Essas almas são almas que muitas vezes ficaram vagando, mas as pessoas se tornaram mártires, que foram assassinados por seu testemunho de Jesus, por causa da palavra. Quando lemos Apocalipse 20, verso 4 a 5,
lemos que eles viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então eles irão ressuscitar. Significa que eles estavam agora no período já, quando Cristo vier com a igreja milenar, essas almas também retornarão. De outro modo, eles não voltariam à vida, pois já teria passado o período da graça. Então o versículo 5 deixa bem claro que os outros mortos não reviveram. Quais são os outros mortos? Aqueles que, mesmo vendo a igreja de Cristo sendo arrebatada, mesmo vendo que Cristo glorificou a sua noiva amada, então haverá um período que o apóstolo Paulo diz que quando soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos serão arrebatados, receberão corpo glorioso, serão transladados. Essas almas ainda não estavam ali. Os mortos da atualidade irão ressuscitar junto do arrebatamento da igreja. As almas que estão debaixo do altar de Cristo são aqueles que se refere a Apocalipse 20, verso 4. Aqueles que foram degolados por causa da palavra de Deus e viveram como servo de Deus. Aqueles que não aceitaram o selo da besta, que não aceitaram a marca do anticristo. Então, através do único modo que um morto pode voltar à vida é pela ressurreição. Então, lemos sobre isto na passagem. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, no arrebatamento, os mortos em Cristo receberão corpo glorioso, ressuscitarão, entrarão nos céus antes mesmo da igreja. Mas, no período, passando 7 anos após o arrebatamento, muitos serão mortos, serão perseguidos, serão degolados, decapitados, porque não aceitaram a marca da besta. Mas aqueles que aceitaram, eles continuarão mortos. Eles não viverão, diz a palavra de Deus. Então, amados, diletos irmãos, gostaria de fazer um pequeno resumo, examinando o texto. Podemos voltar então para Apocalipse 6, verso 9. O que João viu? Aqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles se converteram na grande tribulação e eles conservaram a sua vida íntegra. Eles agora pedem a Deus para vingar seu sangue. Eles estavam mortos, mas eram mortos vivos. Eles não tinham entrado no descanso da morte. Estavam mortos debaixo do altar, mas não tinha corpo físico nem corpo espiritual. Embora não tinha ressuscitado, eles estavam literalmente falando, embora fosse apenas almas. Não, o que João teve foi uma visão, amados. É uma visão. Uma visão. O fato é que parece que ele enxerga dentro da dimensão. Eu não tenho capacidade para explicar, para esclarecer. Então deixo aqui. Este morto, eles não estavam vivos, mas também não estavam mortos. Eram almas
almas que precisava de corpos. Então foram dados a ele veste branca. Foi vestido com a justiça e disseram para eles: aguarde por um período de tempo. Aguarde, eles viverão no futuro. Eles terão a sua ressurreição. E eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Isso esclarece também referente os mortos que ainda não ressuscitaram. Os demais mortos, aqueles que aceitaram o anticristo, eles só ressuscitarão para o julgamento, para ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Esses que ressuscitaram, essas almas que estão debaixo do altar, eles irão ressuscitar após 7 anos do arrebatamento de Cristo. Mas lembra-se que a Bíblia diz que para Deus um ano é 1000, é como se fosse um ano terreno, é como se fosse 1000 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, nós podemos aqui dizer que eles entrarão na justiça divina após o período da festa do salvo da igreja, da primícia da igreja, que lavaram sua veste no sangue do Cordeiro. Mas estes mártires que morreram por pregar o evangelho no período da grande tribulação, só ressuscitarão para reinar com Cristo por 1000 anos e depois permanecerão com Cristo eternamente. Aqueles que morreram sem Cristo, que não aceitaram, não se converteram, não entrarão nessa ressurreição, na primeira ressurreição. Graça e paz, que Deus vos abençoe. Amanhã eu voltarei para trazer o 6º selo e depois estaremos concluindo. Que Deus vos abençoe, amados.